Vamos dar continuidade. Nós temos um estudo escrito, O Fim do Jejum. Todos já leram? Já entenderam? Eu ainda recebo muito e-mail questionador sobre isso. A pessoa lê o título, já se ofende. Aí manda um monte de pergunta. O camarada vai para a Bíblia, cata um monte de passagem bíblica, todas aquelas que já estão sendo explicadas lá dentro do estudo, mas ele só lê o estudo e acha que vai ofender ou que vai me calar. Aí ele manda, porque em Mateus está escrito, em Marcos, em Lucas, em João e tal, e ele manda um monte de referência bíblica, que logicamente eu não vou ler todo o argumento dele, eu já vi que o camarada nem leu o estudo. Aí eu apenas escrevo assim embaixo, leia o estudo, depois volte com as perguntas. Nunca voltam, né? Não sei se não lê mesmo ou se leu e encontrou a sua resposta. Alguns eu escrevo assim, ó, todas as suas respostas estão no estudo. O fim do jejum. Eu pego as passagens bíblicas que falam sobre o jejum e ali vamos explicando muitas coisas. E eu vou provando definitivamente que jejum não é uma doutrina para o cristianismo, como nunca foi para o judaísmo. E não vamos falar de outras doutrinas porque não nos interessa. Doutrina de verdade só existem duas, cristianismo e judaísmo. Então, para essas doutrinas, nunca existiu regra de jejum. Nós vemos que Nínive, quando Jonas prega lá, Nínive jejuou. Mas a pregação de Jonas incluía chamar os ninivitas ao jejum? Não, incluía chamá-los ao arrependimento. Jonas pregou jejum? Não. Ah, mas Nínive jejuou. Jejuou porque quis. Deus atentou para o jejum de Nínive? Não. Atentou para quê? Para o arrependimento. Que se eles tivessem jejuado e não tivessem se arrependido, iam perecer do mesmo jeito. O que prova que eles se arrependeram? As obras diferentes que eles passaram a produzir. Se tivessem permanecido nas mesmas obras, o juízo viria, sem dúvida. Então nós vemos diferença de jejum para arrependimento? Claro. Uma pessoa pode jejuar sem se arrepender? Pode. À vontade, claro que pode. Uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem. Mas a igreja, pela sua queda, pelos seus erros, foi juntando coisas que não deveriam ser juntadas. Um dos textos, nós estávamos até conversando há pouco, um dos textos que muita gente questiona é que quando Jesus é questionado dizendo assim, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então já temos aqui uma prova de que os discípulos de Jesus não jejuavam. Por isso vem o questionamento. Aí Jesus diz assim, porventura podem estar tristes os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Aí Jesus diz assim, dias virão em que lhes será tirado o noivo vai ser tirado, e então jejuarão. Esta é a passagem bíblica que mais me questionam. E ela tem explicação. Com a graça de Deus tem, sem a graça de Deus não tem não.
Então, primeiro nós vemos que os discípulos de Jesus não jejuavam. Por isso, vem o questionamento. Aí Jesus fala, as bodas. O que é as bodas? É uma união do noivo, que é Cristo, com a sua igreja, com os seus discípulos. Isso é as bodas. Hoje nós já vivemos uma tipificação dessas bodas, mas então ela será muito mais intensa quando se consumar a salvação na eternidade. Jesus falou assim, não tornarei a tomar de novo do fruto da vide, até que o faça convosco no reino de meu Pai. Então, quer dizer, Jesus está demonstrando que aquela união ali com os seus discípulos é uma tipificação do que vai acontecer na eternidade. Mas Jesus está dizendo, se o noivo está com os filhos das bodas, então eles não têm que jejuar. É a resposta que Jesus dá. Mas dias virão. Esses dias virão, eu interpreto como aqueles quase, vamos assim dizer, 3 dias em que Jesus esteve sepultado. Naqueles 3 dias do sepultamento de Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Jesus e não tem palavra fluindo, não tem nada. O Filho de Deus está sepultado, então nós estamos diante de um período de trevas e temores, em que os discípulos estão desesperados e 2 tomam logo o caminho de Emaús. Sai de Jerusalém porque a coisa em Jerusalém está difícil. E os discípulos, qualquer gente que passava no meio da rua, qualquer gente que batia na porta, eles ficavam desesperados. Por quê? Porque eles estão em pavor, não tem a graça. A graça não tinha, porque Jesus está sepultado, cadê a graça? O Espírito Santo não tinha, porque Jesus representa a palavra, o Espírito só paira sobre a palavra. Se não tem Jesus, não tem Espírito. Se não tem palavra, não tem Espírito. Então, não tem nada. Naqueles 3 dias, então o que os discípulos fazem? Eles jejuam. Mas eles não jejuam por... Como é que eu vou dizer? Por voluntariedade. Eles não são voluntários nesse jejum. Eles jejuam devido à calamidade, à pressão extrema que está existindo. E este é o contexto em que sempre nós encontramos jejum na Escritura. Nínive jejuou por quê? Promessa de calamidade. Israel jejuou muitas vezes por quê? Porque Deus disse que ia trazer o juízo. Deus disse que ia castigar. Agora, nós nunca vimos ninguém jejuando dizendo que ia ficar mais forte espiritualmente, ou que ia expulsar demônio, ou que ia fazer a obra com mais ousadia. Esse contexto não existe na Escritura. Resultado, conclusão e moral da história. 3 dias Jesus sepultado, trevas sobre a terra, os discípulos estão, pode ser, a Bíblia não enfatiza, pode ser até que tenham jejuado. Pode ser até que tenham jejuado. Mas não há relato bíblico de que tenham jejuado. Pode ser. Agora, quando Jesus retorna desse sepulcro, que ele ressuscita, ele diz o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até o fim. Até o fim dos dias sobre essa terra. Então, consumação dos séculos, todos os dias. Então Jesus assim, olha, eles agora, vamos então fazer uma regra, vamos criar aqui a seguinte regra, para que você não esqueça nunca mais isto. Temos os 3 dias do sepultamento de Jesus, temos os discípulos antes não jejuando, amém? Então, não é isso? Fica bem claro? Eles não estão jejuando, questionam. Jesus falou, dias virão em que eles vão jejuar. Tá bom, vieram os 3 dias de trevas, Jesus está morto. Depois dos 3 dias, Jesus diz, agora eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui com os discípulos, eles não jejuam. Aqui os discípulos perdem Jesus. Então, essa situação aqui não é semelhante a essa? Aqui Jesus está com os discípulos. E aqui, ele está com os discípulos? Ele não diz, eu estou convosco, embora não o vissem, mas ele estava.
Então, uma coisa é o estar aqui, que era físico, mas que não importa, porque fisicamente ou não, Jesus não faz diferença na nossa salvação nem na nossa vida. Nós não precisamos ver Jesus para sermos o que devemos ser. Amém? Curar enfermos, expulsar demônio, pregar com ousadia, denunciar falsos mestres, arrebentar, tacar fogo no mundo. Ninguém precisa ver Jesus. Aqui está uma situação em que viam, mas aqui está uma situação em que hoje nós não vemos. Eu pergunto, Jesus hoje aqui está conosco tanto quanto aqui? Está? Eu ainda diria, está muito mais. Porque ele disse, quando ressuscitou, todo poder me é dado nos céus e na terra. Tem uma palavra que ele diz, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai. O eu vou para o Pai só se completaria as obras maiores e o eu vou para o Pai só depois do período das trevas. Então aqui pode até ter havido pranto, jejum, lamento, mas aqui não havia, Jesus está presente. E aqui? Está muito mais presente? É o que eu penso. Só o que eu penso. Não sou dono da verdade não, mas... Esther pediu que todos os judeus orassem a favor dela durante 3 dias e 3 noites, pela decisão que ela tomou de ter de falar com o rei, mesmo que contra a lei, né? E disse, perecer ou pereci. Deus atentou para esse jejum ou atentou para a decisão que ela tomou? Boa. O que acontece? O que nós vemos? Esther. O que está prestes a acontecer com o povo judeu? Ser exterminado. Isso é contexto de calamidade. Então, qual era o costume do povo? Não ordem de Deus. Deus nunca mandou ninguém jejuar, nem que tivesse caindo pedra nem fogo do céu. Não resolve, jejum não resolve. O que resolve é a mudança aqui, ó, conceito, princípio, atitude. É isso aqui que resolve. Não é o deixar de comer, deixar de beber, não muda em nada. O meu caráter tem que ser mudado. Isso aí não depende de comida ou bebida. Aí então o contexto é calamidade. Esther convoca lá, quem? Mardoqueu? Mardoqueu. Aí manda que ele peça para que todo o povo jejue. Quem pediu? Foi Deus ou foi Esther? Me prova que Deus pediu algum jejum. Agora, Esther pediu? Pediu. Está diante de uma calamidade, tem que falar com o rei, não sabe qual vai ser o resultado. Então, dentro do costume do povo dela, ela pediu aquilo. Aí, tá. Esther vai lá e fala com o rei. Ali era necessário a atitude de Esther. Ali era necessária a atitude de Esther. E se o povo tivesse só jejuado e ela tivesse ficado quietinha na dela? Resolvia alguma coisa? Então você vê que uma coisa não tem a ver com a outra. O contexto é calamidade. Ela entende, olha, peça para todos jejuarem aí por mim que eu vou falar ao rei. Tá bom, foi lá e falou ao rei. O rei vai dar um parecer favorável a ela por causa do jejum? Tem certeza que foi por causa daquele jejum? Para mim, aquele jejum não tinha nem razão de existir. O jejum ali simplesmente, para mim, eu risco ele. Sabe o valor daquele jejum para mim? Nenhum. Esther mandou jejuar, sabe por quê? Por ignorância. Pura ignorância. Sem conhecimento das coisas espirituais suficiente. Se ela tivesse conhecimento das coisas espirituais, ela poderia até dizer assim, olha, orem por mim. Mas jejuar, não. Orar, sim. Jejuar, não. Clama a Deus aí por mim. Amém. Mas jejuar, que nada. Então, o contexto de Esther, para mim, também é este. Ela pediu que o povo jejuasse por causa de uma cultura errada
que sempre em época de calamidade, o povo, ao invés de demonstrar somente o seu arrependimento interior, também se utilizava desse recurso exterior, abster-se do alimento. Mas nós não achamos na Escritura nenhum detalhezinho, um verso que seja em que Deus ordene como mandamento o jejum. Eu até hoje não achei. Pastor, ainda falando sobre aquela passagem que Jesus disse que dias virão que eles iriam jejuar, ou seja, agora há pouco, esses dias aí atrás, né, eu jejuei. Quando eu descobri que a minha esposa estava enferma, eu não tive vontade de comer. Ou seja, a gente sabemos que o jejum é ficar sem comer. Então eu jejuei, mas jejuei sem querer. A notícia foi calamitosa, né? Então, não tive vontade de comer. Então, a mesma Acontece. coisa, com certeza, aconteceu com aqueles discípulos. A perca de Jesus, no caso, a morte de Jesus, certamente eles entraram, entendeu, em parafuso e não conseguiam comer nada. Então, Jesus estava se referindo justamente àquele dia. Não foi nem propósito dele, foi ficar sem comer pelo acontecimento. É o que eu acredito. Agora tem um texto também aqui que é muito discutido, assim, a gente encontra na rua, principalmente eu que já passei pelas coisas da chamada Assembleia de Deus, que é em Mateus 6, 16, versículos 16, 17 e 18, quando eles estão falando como jejuar, a pergunta como jejuar. Então Jesus lá no final diz assim para ele assim, quando jejuar, fazer isso, então ungir a cabeça de vós assim com óleo, tal, essas coisas todas, tal. Aí vai falar assim sobre a recompensa, ou seja, e o teu pai te recompensará, né? Isso aí é que eles questionam muito, assim, dentro desses textos, assim, como o senhor mesmo já disse, eles ficam procurando textos assim na Bíblia, aí vem até isolado, sem saber do que está sendo falado e joga para poder criar uma polêmica, uma confusão. No caso, graças a Deus, nós aqui sabemos que não tem nada a ver com isso. Justo. Esse contexto também, muita gente acha que, Jesus está falando para jejuar. Não, Jesus falou assim, quando vocês jejuarem, esse quando aqui nos dá a clara observância da não existência de... Não entendi. Não existência de lei, não existência de regra, não existência de mandamento. Olha, quando vocês jejuarem, foge a ideia de uma regra. O jejum acontecia, os fariseus e saduceus, acontecia por uma determinação deles, porque não existia nenhuma lei que dissesse, nos 10 mandamentos tem lei? Todas as leis que Deus revelou pelos profetas, algumas delas mandou jejuar? Não, sempre que se vê um jejum, diz que o rei proclamou um jejum, o governador da província proclamou um jejum, o povo proclamou um jejum, mas não que Deus tenha mandado. E muita gente pega a atitude do povo como mandamento de Deus. Tá vendo? O povo jejuou e Deus operou. Negativo. O povo jejuou porque, como uma amostra, vamos dizer, visível, de uma situação que estava ocorrendo no seu interior. Um arrependimento, uma mudança de atitude, e aí eles tinham esse costume, mas não que Deus mandasse. Já vimos que jejuar dá uma aparência visível a uma situação e o interior não mudar, o juízo vem do mesmo jeito. Nada muda, porque Deus quer mudança de atitude, e não que fique sem comer um dia. Isso não muda nada na vida de ninguém. Então aqui diz, quando vocês jejuarem, né, não vos mostreis contristados como os hipócritas, tal. Então, quer dizer, quando vocês fazem isso, Jesus não entra nos seus motivos, nem nos porquês desta situação. Ele diz, quando vocês fizerem isso, já que vão fazer isso, eu entendo dessa maneira, já que vocês vão fazer isso, quando vocês vão fazer isso, façam sim, então façam para Deus. Se vocês creem que estão fazendo para Deus, façam para Deus. Mas não queiram demonstrar para o povo, porque não penteava o cabelo, não lavava o rosto,
Não, então eles estão querendo aparecer para quem? Para os homens e não para Deus. Então Jesus está falando, ó, bota a roupa de vocês, lava o rosto de vocês, unge a cabeça de vocês, ou seja, mantém o costume normal de vocês. Se vocês estão fazendo alguma coisa que é para Deus e não para os homens, procura aparecer para Deus e não para os homens. Agora, o porquê desse jejum dos fariseus, dos saduceus? Jesus não entra no mérito do costume que eles tinham. Jesus, tipo assim, não está esquentando. Quando vocês jejuarem, Jesus não diz, não, vocês têm jejuado errado, vocês não sei o quê. Jesus não se preocupa com isso, porque ele está ali batendo um papo com pessoas dentro dos costumes deles. Mas por fora, Jesus está deixando a doutrina dele. Isso é o que nós vemos com clareza. Por fora, Jesus, os ensinamentos de Jesus não compactuam com esse bate-papo que ele está tendo com os saduceus, com os fariseus, com os escribas. Com os discípulos, Jesus está falando uma coisa. E com esses homens aqui, já mergulhados nos seus conceitos, Jesus está falando de outra maneira. Comigo acontece muitas vezes isso. Com o povo da igreja eu falo de uma maneira. Com o ímpio eu falo de outra. Por acaso o Pai de Santo tem condição de entender as simbologias bíblicas, as revelações, as coisas que nós tratamos aqui? Então, muitas vezes, se você parar perto de mim conversando com um espírita, com um católico, você vai dizer assim, o pastor está falando diferente? Claro. É aquela maneira que eu acho que ele vai me entender. Diferente de falar na igreja, diferente de pregar. Imagina se me chamarem para pregar dentro de uma igreja católica. O que eu tenho para pregar? Eu posso pregar normalmente que eu prego aqui dentro? Alguém vai entender alguma palavra? Complicado. Por exemplo, Deus já me mandou dentro de igrejas renovadas, igrejas, desejosas da palavra, estudiosas, onde eu preguei e cheguei lá rasgando o verbo. A mensagem era aquela. Deus já me mandou dentro de igrejas mortas. Que eu cheguei lá e disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que o Senhor me mandou aqui? A mensagem foi como se eu estivesse falando para o meu filho, ou entendeu? Uma criança de 8, 9 anos. Eu me senti o cara mais ridículo. Por quê? Porque aquele povo era morto. Tinha que começar num beabá fora do comum. Então essas coisas acontecem. Eu entendo que aqui Jesus, como está tratando com aqueles homens, a linguagem dele é uma. Mas quando ele está falando com os seus discípulos, a linguagem é outra. Nessa passagem de Mateus 6, aí dá a entender que o contexto de calamidade também está incluído aí. Porque Jesus fala que os fariseus, eles se mostravam contristados, chamavam ele de hipócrita. Então eles faziam cara de triste. Então eles estavam querendo mostrar uma calamidade, uma situação lá, que eles não tinham. Então eles estavam sendo hipócritas e mostravam uma tristeza que eles não tinham. Então ali Jesus fala, quando vocês jejuarem, não se mostrar contristados como os hipócritas, né? Porque eles fazem isso para se mostrar aos homens. Ou seja, eles estavam querendo demonstrar uma calamidade, que com certeza houve ali, que eles não tinham. Então Jesus, vamos dizer assim, ele colocou a questão para eles ali, de uma forma como eles demonstrassem a tristeza dele, da forma correta para Deus ali, e não para os homens, né, como os fariseus faziam. É exatamente isso. Isso é muito importante, sempre procurar ver esse contexto de calamidade. Sempre que aparece o povo jejuando, não Deus mandando, é o povo jejuando, você procura ver se o contexto não está inserido dentro de um contexto de calamidade, que era o que levava o povo àquelas atitudes. Mas não que Deus tivesse mandado ou pedido absolutamente a ninguém. Mandamento para jejum não existe. E não esqueça, irmão, esse papo de que quando você vê alguém dizendo, não, irmão, porque Daniel jejuou 21 dias. Pede para provar. Ou pelo menos diz assim, irmão, lê a Bíblia primeiro para depois falar. Daniel não jejuou 21 dias. Nem Moisés jejuou 40 dias. Moisés ficou sem comer. Tem diferença? Tem muita. Muita mesmo. Ah, mas Paulo diz que ficou em jejum muitas vezes. Sim. O contexto ali é que ele não tinha o que comer. Então, quando ele está dizendo que ficou em jejum muitas vezes, ele está dizendo que não teve o que comer. Né? Então, tem que examinar o contexto da Escritura. Se tirar um texto do seu contexto, é como dar um tiro na cabeça. Como você mergulhar, meu irmão, num vazio sem retorno. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Isaías
Isaías, parece que é 1:10, 1:11, Deus ainda diz assim, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios. Quer dizer, ele já deixa esse negócio também de jejum assim, em aberto, né? De que me também serve a multidão de vossos sacrifícios. Também. E Isaías 58 é uma passagem que mais ou menos, né, ligada ao contexto, que fala que o jejum que agrada a Deus, não é isso? Aí, o jejum que agrada a Deus, quando Deus vem falando do jejum que lhe agrada, não tem nada a ver com alimento. Não fala nada de alimento, não fala nada de abstenção, fala de relacionamento, né? Honrar e ver a causa da viúva, dos órfãos. É isso que Deus está falando. Quando Jesus diz botar remendo novo em vestido velho, está ligado com o negócio do jejum? Naquele diálogo lá que ele teve com o discípulo. Não colocar remendo? Remendo novo em vestido velho. Está ligado Sim. com isso? Não, ali já não está, né? Como é que é a mesma passagem? Remendo novo em veste velha. Entendeu? Enfim, o que acontece? Eu creio que aqui Jesus está demonstrando o que seria um remendo novo, né? Ou vinho novo em odres velhos. Vinho, muito especificamente, vinho é sinônimo de quê? Da doutrina. Então, se Jesus está dizendo que não pode colocar uma doutrina nova numa situação velha, ele está querendo demonstrar que o Evangelho, que é a doutrina nova que ele está trazendo, ela não vai viver associada ao conceito antigo, ou seja, do Antigo Testamento, da lei. É o que eu entendo nessa passagem. Jesus não trouxe um evangelho para ser como muitos pensavam, né? Diziam para os irmãos, olha, se não guardar, vocês se converteram, vocês são discípulos de Jesus, mas se não guardar a lei de Moisés, se não vos circuncidar, não podereis ser salvos. Não era isso que era dito para as igrejas gentílicas? Era isso. Aí Paulo, em Gálatas capítulo 3, dá aquele desfecho ali, quebrando, né, rompendo de vez o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Paulo acaba com isso ali no livro de Gálatas. Então, essa passagem, Jesus já estava demonstrando que a doutrina que ele está trazendo, ela não vai ficar dependente ou vinculada à doutrina do Antigo Testamento. É aí que entra essa questão de remendo novo em vestes velhas ou vinho novo em odres velhos. Não tem associação. O Evangelho é puro, o Evangelho é autossuficiente. O Antigo Testamento, ele é glorioso como uma base de entendimento para o Evangelho? Sim, mas a doutrina do Evangelho, ela consegue se manter independente do próprio Antigo Testamento. Sabemos que no Antigo Testamento nós temos a promessa de um Salvador. No Novo Testamento nós temos o cumprimento. Sabemos que no Antigo Testamento ainda temos profecias como as de Daniel, por exemplo, e também de Isaías e de Ezequiel. Profecias, Zacarias, que ainda vão se cumprir. Mas a doutrina do Evangelho em si, ela já é autossuficiente. Mesmo se eu não soubesse que Jesus pisará no Monte das Oliveiras para os judeus, isso altera em alguma coisa a vida da igreja? Não, porque em Mateus 25 já está falando, já a doutrina já vai até o fim da era da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Então até aí a doutrina da igreja, acabou a história. Então tudo que nós precisamos saber para a vida em igreja, no tempo, na era da igreja, está tudo dentro do Novo Testamento. Apocalipse é nosso, né? Mateus 25, parábola das 10 virgens, é nossa. Então, mesmo que eu não tivesse o livro de Zacarias, eu poderia crer em Jesus. Quando eu criei em Jesus, eu sabia que era o cumprimento de Zacarias, Jesus entrar num jumentinho em Jerusalém. Quando eu criei em Jesus, eu sabia disso? Não, mas eu criei em Jesus.
Quando eu criei em Jesus a primeira vez, eu sabia que ele tinha ressuscitado Lázaro com 4 dias de morto? Não, mas eu criei em Jesus. Quando eu criei em Jesus, eu sabia que estava escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho? Não, mas eu criei em Jesus. Essas coisas eu vim descobrir depois, durante a caminhada. Elas me acrescentaram, mas a minha fé não partiu delas. A minha fé já partiu de uma pregação fundamentada no próprio Novo Testamento, na doutrina da igreja. Então, o Antigo Testamento é glorioso e vai permanecer até o fim conosco? Vai. Mas eu não vou misturar o que é doutrina do Novo Testamento com doutrina do Antigo Testamento. Senão daqui a pouco a gente está dando as 7 voltas de Jericó, né? O jejum de Daniel, as voltas de Josué, coisas desse tipo, né? Hã? Ah, sim, guardando o sábado, né? Não tem lógica. Antigo Testamento acabou. Novo Testamento é um remendo novo, vamos assim dizer, que não pode ser posto numa veste velha. Amém? Ficamos por aqui então? Está na hora? Tem perguntas? Temos ainda uma pergunta? Senhor, eu gostaria de perguntar sobre a diferença entre unção e emoção e por que ela está sendo tão implementada na época agora dos grandes apóstatas, né? Que é os 3 mosqueteiros, D'Artagnan e os 3 mosqueteiros, Silas Malafaia, o bispo Edir Macedo, R.R. Soares e o Valdomiro. Como que eles conseguem passar essa emoção, né, entre aspas, pensando que é unção? O que acontece é o seguinte, emoção é algo que todo ser humano tem. Não tente fugir disso. Agora, procure controlar, entender. Fugir não dá para você fugir. Até você se surpreende em situações em que o seu lado emocional ele é acionado. Não dá para fugir, isso aí não tem como fugir. Mas você tem como discernir e controlar a situação. Tá? Então, unção, biblicamente, é uma ação do Espírito Santo que vai te capacitar à realização de alguma coisa. Isto é unção. Ação do Espírito Santo que vai te capacitar a realizar alguma coisa. Quando você prega, existe uma unção. O que é essa unção? É a capacitação do Espírito Santo para que você possa pregar. Quando você vai orar, se não entrar a capacitação do Espírito Santo, você não consegue orar. Qualquer coisa que você for fazer para Deus, ou no mover de Deus, entra a unção. O que é unção? É a ação do Espírito Santo que vai te capacitar a realizar aquilo. Isto é unção. Esta unção, ela varia de forma que você possa sentir ela como uma brisa, possa talvez nem senti-la, e às vezes parece que é um furacão que o teu corpo vai explodir. Às vezes essa unção te capacita a realizar algum trabalho, possa ele ser aparentemente físico ou diretamente espiritual. Esta unção te capacita a falar certas palavras que naturalmente você não falaria. Como certas vezes eu ouvindo a própria rádio, eu tremo, eu digo, meu Deus, será que eu não tenho que tirar essa pregação daí não? Essa pregação que está passando na rádio? Eu chego a tremer, eu falo, não, Deus já disse que é para botar, então fica. Por quê? Porque naquele momento que eu estou sem aquela unção específica, eu digo, caramba, isso que eu estou falando é forte demais, isso aí é estarrecedor. E eu sei que a rádio está sendo ouvida no comando do leste ali, entendeu? A rádio está sendo ouvida dentro do batalhão da PM, dentro do prédio da prefeitura. Eu falei, caramba, que coisa. Aí depois quando eu respiro fundo, não, é para continuar, porque eu tenho entendimento da coisa. Mas são coisas que naturalmente eu jamais falaria. Então entra a unção.
Quando está entrando a unção para me capacitar a fazer uso de certas palavras, a minha emoção também está ali. A minha emoção está me dizendo assim, olha, a unção diz assim, fala, a emoção diz assim, mas tu vai ter que pagar o preço. A unção diz, pode falar, estou contigo, eu te garanto. A emoção diz assim, mas vão te perseguir. Olha, a unção diz assim, não, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas a emoção diz assim, não, cuidado com a bandeja, hein? Olha aí. Aí fica aquela guerra ali, né? Aquela guerra terrível. Não, mas a unção é mais forte. A gente, Senhor, eis-me aqui. A unção vem e explode, é uma força. Parece que aquele púlpito de pedra vai virar farinha. É só para ter um pouco mais forte. Isto é unção. Ou seja, você só consegue fazer uma obra quando vem a unção. E a unção só vem quando você está no centro da vontade de Deus. Está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Aí vem a unção. Se Ele não te mandou fazer ou não te mandou falar, mesmo que você saiba fazer ou saiba falar, Ele não te dá a unção. Você pode até falar naturalmente. Depois aquilo que você fala é como uma espada atravessando a tua própria alma. Você se sente mal. Eu não me sinto mal. Eu durmo muito bem. Ainda mais quando vem aquela força gloriosa que eu posso falar com convicção. Fulano caiu. Grandes nomes do Evangelho. Já era. Não sirvo mais o mesmo Cristo que ele. E Deus tem confirmado isso. Deus deu um sonho nesse ministério em que confirmava que nós não servimos mais o Deus de Silas Malafaia e de Marco Feliciano. Eu até de manhã eu conversava com alguns irmãos, com um irmão aqui na igreja, que é glorioso. A gente recebe alguma coisa, prega, depois Deus vem e dá sonhos para confirmar aquilo que nós temos pregado. Até sobre o tempo do retorno de Cristo, Deus tem derramado sonhos sobre as nossas vidas. E acredite, Jesus Cristo volta no século 21. Pode acreditar nisso. Eu acredito. Mas cada um anda na fé que alcançou. Mas que Ele volta nesse século, Ele volta. Aceito qualquer desafio. Então, meu irmão, a unção é isso. É uma ação do Espírito Santo te capacitando à realização de um trabalho, até mesmo trabalho que você não seria capaz de fazer. Esse trabalho pode ser de 1000 maneiras e, inclusive, por palavras. É você falando aquilo que você não tem condição. Isto é a unção bíblica. Agora, por aí estão mentindo. Nós temos a unção da conquista. Venha para cá, se você vier para cá, nós temos a unção da conquista. Vamos orar, vamos colocar da nossa unção sobre você e você vai conquistar. Só se for um inferno. Ou então um banco para dar mão a político. Só se for isso. É uma mentira. Né? Eu passei aqui mais no Santo Cristo, numa tal de Shekinah, nome tão bonito, num lugar tão horrível. Né? Shekinah, o nome da igreja, Ministério Shekinah. Aí lá estava lá, temos a conquista de Josué. Mas só se for para a muralha soterrar essa gente. Temos a conquista de Josué. Dia tal, vamos dar tantas voltas no quarteirão. Vai cansar, amigo, vai cansar, vai perder tempo. Que palhaçada. Tomara que uma muralha de Jericó acabe soterrando essa gente. Só está servindo de escândalo para o Evangelho. Então, isso é a mentira. Eles não têm unção nenhuma, não têm capacitação nenhuma. Deus não chamou para nada. Se tivesse chamado, eles não estariam fazendo corrente de campanha. Unção, temos a unção da prosperidade. Olha, eu sou profeta de Deus, diz o vendedor da igreja de Cristo, né? Eu sou profeta de Deus e eu vou profetizar sobre a sua vida que você vai prosperar. Vai prosperar onde? Só se for conquistar um mausoléu lá dentro do inferno. Não tem unção nenhuma, meu irmão. Quando alguém tem a unção, você sente, você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não testifica com o nosso espírito? Quando alguém está falando na unção de Deus, você recebe. Agora, você pode não receber se a sua emoção gritar o suficiente. Você vai dizer, é mesmo, eu vou conquistar. É a tua emoção que quer conquistar, não é o teu espírito. Teu espírito não quer nada desse mundo. Teu espírito não está nem aí para um carro zero. Ele sabe que pode te arrebatar. Teu espírito não está preocupado com casa bonita. Teu espírito não está nem aí.
Mas a tua emoção diz assim, e é mesmo, eu vou conquistar. Aí você ignora a testificação do Espírito Santo, que deveria vir pela unção, e você dá vazão à sua emoção, e você vai lá porque o camarada vai orar por você, e você vai conquistar. Tomara que Deus te livre dessas conquistas, mas muita gente quer. Então, a emoção está aí dentro de você, e ela grita desesperadamente. Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer ter dinheiro? Naturalmente falando. O dinheiro é a solução para 99% dos problemas, ou não é? O dinheiro acaba o teu problema de, poxa, a conta vai vencer. Ah, deixa vencer. Ei, apaga essa luz aí que está gastando. Não, tem dinheiro, pode usar à vontade. Não é assim? O dinheiro soluciona muita coisa. O dinheiro, o carro quebrou aí. Ah, joga isso no lixo, compra outro. Tem dinheiro. Quem não quer ter dinheiro? Isso mexe com o emocional. Aí você entra numa igreja mercenária que o camarada está dizendo que tem a unção da conquista, seu emocional, ó. Por exemplo, aquele mercenário, Valdomiro Santiago, aquele ali está batendo recorde. A Universal sempre deu falso testemunho, mas Valdomiro Santiago está batendo recorde, dizendo que gente está largando cadeira de roda, que não sei quantos paralíticos estão andando. Eu quero ver ele apresentar esses paralíticos, né? Depois do culto. Ah, tá aqui, ó, largou a cadeira de roda, o camarada todo lá se segurando para não cair, coitado do homem, né? Doido para liberarem logo a cadeira dele para ele sentar de novo. Aí, tá vendo? Ficou de pé, pronto. Acabou, ninguém mais filma o camarada. Filma ele andando, saindo da igreja, que eu quero ver. Aqui, ó, tá aqui o paralítico que deixou a cadeira de roda lá. Quero ver. Aqui, empurrando a cadeira, eu quero ver. Filma ele. Então, meu irmão, é muita emoção. Aí o povo, poxa lá, o paralítico andou, aí eu vou também. Conheci o caso de um senhor que saiu do interior de Minas Gerais, a Baeté, porque acreditava que ia ser curado das vistas e veio a São Paulo, na campanha daquele Davi Miranda. Imagina, se uma formiga for curada de dor de barriga, na campanha de Davi Miranda, eu fecho as portas da igreja, meu irmão. Eu nunca vi Deus operar através de Satanás. O homem prega até em cabine blindada. Ele deve ter medo de alguma coisa. Eu nunca vi. Então, quer dizer, as pessoas se deixam levar pela emoção. Poxa, eu estou ouvindo o testemunho de que tem gente curada. Tem gente que abriu os olhos. O camarada era cego. E não sei o que, eu estou ouvindo. Ia lá, eu entrei na igreja, né, que nem o testemunho que eu ouvi. Olha, eu era cego, irmão. Quando eu fui chegando na igreja, meus olhos foram se abrindo e a primeira coisa que eu li foi: Deus é amor. Ah, muito lindo. Haja coração, né? Parece até poema de amor. Haja coração. Então o que acontece? Aí o camarada ouve isso. Ah, não, eu vou lá também. Aí vem o testemunho. Mas você nem era da igreja? Não. Nem conhecia Jesus? Não. Como é que você veio na igreja? Não, eu ouvi a campanha no rádio e vim na igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, meus olhos já abriram, eu já pude ler e estou enxergando. Poxa, você ouve isso, você não vai lá? Emocionalmente você vai, nada te para. Você paga o preço que for e você vai lá. Mas se você atentar, ir lá para Mateus 6,6, orar e, né, no caso nosso, procurar discernir a coisa espiritualmente, ver se o Espírito Santo está testificando, aí a realidade vai ser outra bem diferente. Então, unção é aquilo que acontece dentro do nosso espírito e transborda até no nosso corpo. Isso é uma dica importante, tá? A unção, ela vem de dentro, porque o Espírito Santo, ele vaza o nosso corpo e vai lá no nosso espírito, ele atinge lá. Ela começa dentro, é uma onda, ou seja lá como for que ela se manifeste, uma onda que vem de dentro para fora. Isto é unção. A emoção, não. A emoção te pega de fora para dentro. Pastor, como é que eu vou saber isso? Não sei, faz um curso de volante, mão contra mão, eu não sei. Eu sei que se você caminhar, você vai descobrir. Amém? Então, por que a unção é de dentro para fora? Porque o Espírito Santo, ele não fala a nossa alma, ele fala ao nosso espírito. Então, ele age de lá de dentro e a coisa explode de dentro para fora.
A emoção, ela é devido ao que você vê, toca, ouve. A emoção, ela existe por causa dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, o tato, o olfato, essas coisas que nós temos, eles mexem na nossa emoção. Depois que eles mexem na nossa emoção, aquilo penetra na gente. Mas na verdade veio de fora, entrou aqui, tocou o tímpano, tocou o sentido o olfato, o tato, tudo isso gera uma emoção no nosso corpo. Você já tocou em algumas coisas assim, algumas superfícies que te deu um arrepio? Você já viu aquilo que... aquele barulhinho assim? Ai! Já viu aquela coisa? Arranha assim, já tem gente nervosa já aí, ó. Emoção, porque algo penetrou no teu sentido e mexeu com a tua emoção. Você sabe que você pegar uma gilete, passar aqui assim, tem gente que não suporta, faz sabe o quê? Desmaia. Já teve casos de pessoas desmaiando. Dentro do colégio, o professor pegou o giz e ficou brincando assim no quadro, fazendo aquele barulhinho para lá e para cá, né? Aí a aluna falou assim: professor, não faz isso não, que eu fico nervosa. Aí o professor: que nada, menina, deixa de frescura. E quando olhou, a menina estava no chão. Desmaiou, teve que ser socorrida no hospital. São coisas que penetram os nossos sentidos, mexem com a nossa emoção e penetram o nosso ser e provoca resultados. Amém?